essa questão das bruxas, uma vez eu estava fazendo uma pesquisa para entender, né, como é que funcionava na época, como que eles julgavam quem era bruxa, quem não era bruxa. Aí eu li, tinha vários casos à parte, mas a coisa que mais acontecia era que, na época, a representação de uma mulher saudável, uma mulher pronta para ter um filho, por exemplo, para ser um grande governante, um príncipe, alguma coisa, ela tinha que ser uma mulher literalmente gorda. Não, ela não era gordinha, eram gordas mesmo. Redonda. Quanto mais gordinha... Era o padrão, né? É igual tinha bastante sustância. Isso. Eu falo, eu muitas vezes... Fartos, bundão grandão e tudo mais. Tanto muitas que vezes na eu até arte... falo pro Diego, assim, que a moda, ela migra muito de alguns anos para cá, que ela tá um padrão mais fino, né? Que a gente fala o padrão modelos, padrão Victoria's Secrets. Mas antes, a gente já passou por tantas transformações e nessa época a mulher ela tinha que ter substância. Literalmente. Se ela não tivesse bochechas rosadas, não fosse cheia, ela não era na época ela não era considerada saudável para ser uma Exatamente. família, Exato, um marido. exato. Menos de Então, 90 assim, quilos, esquece. Então, assim, a gente sabe que, cara, Não deu 6 cada um tem arroba. seu... Joga a foto, taca na fogueira. Mano. Minha Tinha que avó- dar 6 arrobas. A senão- minha avó falava assim, que sério pra mim, ela chegava assim pra mim e falava assim, nossa, como tá gorda. Eu era mais gordinha, tá? Ela falava assim, nossa, como tá gorda, corada, tá saudável. Tá saudável. Tá saudável Tá essa parecendo menina. tua mãe, só que minha mãe é gordinha. Meu Deus. Mas assim, aí essas mulheres, elas estavam ali prontas para ter filhos e tudo mais, eram saudáveis, coradas e tudo mais. Tanto é que a arte da época representa essas mulheres, né? A gente Exato. olha até as esculturas da Vênus na época, era uma mulher bem gordinha, entendeu? E beleza, aí essa mulher casava com um rei, casava com um nobre, alguém assim, e o cara estava ali, casado com ela, aquela ali era para fazer filho e tal, de repente aparecia uma magrinha, toda maquiadinha, usando uma roupinha Vestido, não diferente, sei o quê. entendeu? Aí Nossa, o cara mas tá mostrando os saca tornozelos, meu Deus. Aí o Pecado. cara ia lá, ficava com essa magrinha, entendeu? Pegava ela, às vezes engravidava, alguma coisa, ela voltava a reclamar. O que a mulher do rei fazia? Ela falava, ia na igreja, falava com o bispo, falava assim, ó, Manda matar, taca manda fogo. matar que é bruxa. É bruxa. Engravidou e não é do marido. Encantou Não é de meu ninguém, é marido. bruxa. Enfeitiçou meu marido e, ó, vamos... Pega pra capar. Então, na época, isso acontecia muito. Por isso que teve tantas bruxas que morreram e tudo mais. E outro caso que também aconteceu na época dessas bruxas é que elas tinham terras, né? E certas partes da igreja ali tinham muito interesse nessas terras. Então, por exemplo, ela perdia o marido dela em alguma guerra e tal, ela ficava lá com a terra. Eles falam, não, é bruxa, mata ela, e daí a terra acabava ficando para a igreja. Fazer o quê? Então, infelizmente, tem a isso gente também. teve esse lado da história, Tanto né? que Então, isso foi até reconhecido pelo Papa Karol Wojtyla, né? Ele chegou a reconhecer que muitos desses casos, a maioria deles, na verdade, não era bruxaria, era mal entendido da época, o pessoal, né, não... O mais arcaico de tudo era o Querendo ou julgamento que eles faziam, né? Se era pra decidir se era bruxa ou não. Faz o seguinte, taca na água. Se morrer, não é bruxa. Porra, que diabo de julgamento é esse, cuzão? Eu não tô é super entendendo legal, isso daí. Super legal isso daí. Cara, Bota mas- ela no fogo, se ela não morrer queimada, É porque é bruxa. Se morrer, é humana. Não, daí tá tranquilo. Daí pode soltar. Não tem muita lógica.